Oi gente, tudo bem? Então, eu tô passando aqui pra gente falar um pouquinho sobre as 5 solas, que são os pontos centrais da Reforma Protestante. Mas antes de falar sobre elas, eu queria falar um pouquinho sobre a Reforma em si, um pouquinho da história, né? Então, eu não sei se você sabe, mas agora, amanhã, dia 31 de outubro, se comemora mais um ano da Reforma Protestante. E essa data, ela se dá por causa de Martinho Lutero, porque foi no dia 31 de outubro de 1517 que Martinho Lutero fixava as famosas 95 teses na Catedral de Wittenberg. Então, foi nessa data que ele fez isso. E é interessante que essa data é uma data estratégica, porque era na época e ainda é hoje em dia comemorado dia 1º de novembro, o Dia de Todos os Santos. Então, quando ele colocava no dia de 31 de outubro, automaticamente ele sabia que no próximo dia teria muitas visitas na igreja, né? Por ser o Dia de Todos os Santos, teria um movimento ainda maior de pessoas para ir para a igreja. Outra coisa interessante da gente falar é que essa questão, esse fato dele colocar as 95 teses na porta, não era algo que era uma revolta, uma afronta para a igreja. Algumas pessoas, quando a gente fala sobre isso, tem uma ideia talvez de um ato corajoso como um protesto ou como algo para ir contra de fato a igreja. Mas essa não era a intenção de Martinho Lutero. Na realidade, colocar coisas na porta da igreja era algo comum naquela época, né? A porta da igreja seria como o jornal da nossa época, ou melhor, como as nossas redes sociais. Era ali que as pessoas recebiam informações, que elas sabiam de notícias e que eram colocadas coisas para debates. Então, quando Martinho Lutero coloca as 95 teses na porta, não era como uma afronta para a igreja ou para trazer divisão. Muito pelo contrário, o que ele queria de fato é que aquilo fosse lido, fosse estudado e fosse compartilhado, fosse debatido sobre aquilo ali. A diferença foi de que, claro que isso era de fato um ato corajoso, porque era algo que ia contrário à igreja, mas a diferença maior não foi ele ter fixado algo na porta da igreja, mas foi o que ele fixou, né? O que ele fixou começou a trazer uma revolução, começou a trazer ali muitas pessoas a terem informações diferentes, a pensarem, a começarem a ler e a divulgar. Então houve uma propaganda. Primeiro, por causa daquilo que estava sendo escrito, que era muito diferente do que estava acontecendo na época. Segundo, por causa da estratégia do dia, porque houve um movimento maior de pessoas que leram. E terceiro, porque naquela mesma época, né, estava recente a imprensa. Então aquilo que Martinho Lutero colocou começou a ser impresso e publicado e enviado e começou a rolar ali entre outros lugares. Então, aquelas 95 teses começaram a ser faladas e começou a trazer uma preocupação para a igreja, mas também posicionamentos diferentes do povo que estava ali. E lógico que quando a gente chega nas 95 teses, não começou assim do nada, né? Martinho Lutero não começou do nada e foi lá e colocou essas teses ali. Ele próprio teve lutas. Então, vamos falar um pouquinho, rapidamente, porque o vídeo provavelmente vai ficar um pouquinho extenso. E se eu falar muito sobre Martinho Lutero, mais extenso ainda. Mas eu quero te dar uma pincelada sobre a vida dele, né? Martinho Lutero, ele cresceu dentro da igreja, cresceu com pais religiosos. Então os pais de Martinho Lutero, eles eram religiosos e desde pequeno Martinho Lutero, ele recebeu muitas informações da igreja, mas as informações que ele recebia não era de um Deus de amor, não era falado sobre o amor, sobre a graça. Toda a informação que ele tinha era de um Deus bravo, de um Deus irado e de um Deus que precisava ser obedecido em sua totalidade. Né? Não havia espaço para um questionamento. Então, Martinho Lutero, ele começa a ter essas informações da religião e ele começa a crescer ouvindo sobre um Deus
que era irado, um Deus que era bravo. E desde muito cedo Martinho Lutero começou a ter questões com isso, né? Quando falava da justiça de Deus, diz que ele se angustiava, né? E Martinho Lutero, quando nós vamos ler a história dele, nós vemos que ele tinha de fato uma angústia em sua alma, tinha um medo da morte, tinha uma angústia por não conseguir fazer o que ele achava que tinha que fazer por Deus, um medo de Deus, desse Deus irado que ele tanto ouvia. Então ele tinha muito essas questões a respeito de Deus. E ali ele cresce dentro da igreja. Quando ele está na adolescência dele, o pai dele não queria que ele fosse um minerador como ele, como o pai dele. Então ele envia Martinho Lutero para estudar, né? E no início ele não tinha condições para investir muito nos estudos de Lutero. Então Lutero passa por muitas necessidades, ele tem que pedir esmola, né? E ele é ajudado, eu vou passar rápido sobre isso, mas ele é ajudado por uma senhora que ajuda ele ali nos seus estudos. Mas depois o pai de Lutero começa a ficar muito próspero, ele começa a ser muito próspero e começa a investir muito na sua educação. E de fato, Martinho Lutero, ele se formou em muitas coisas, né? Ele se tornou mestre em artes, ele se formou em gramática, em retórica, em metafísica, ele se tornou doutor em filosofia, e isso ainda não era suficiente para o seu pai, né? Tem mais coisas, se eu não estou enganada, mas eu vou tentar colocar aqui do lado aquilo que ele se formou, e isso ainda não era suficiente para o seu pai. E aí o pai dele queria que ele fizesse direito, e ele começa então a fazer direito. Mas, se eu não estou enganada, no 6º período do direito ele para. E por que ele parou? Porque nesse tempo que ele estava fazendo direito, ele foi visitar os seus pais que moravam em outra cidade. E quando ele estava voltando da casa dos seus pais, aconteceu uma tempestade. E a tempestade era tão forte, que Martinho Lutero ele teve medo de morrer. Ele teve medo de perder a sua vida com aquela tempestade. Ele voltava da casa dos seus pais para a cidade onde ele morava e estudava. E ele começou a viver esse momento de pavor. Então ele faz um voto com uma santa chamada Santana, que era uma santa que ele conhecia muito porque era a santa do minerador, né? E ali ele faz um voto com ela, dizendo que se ele passasse por aquela tempestade, que se ele conseguisse sair vivo dali, ele se transformaria em um monge. E alguns estudiosos acreditam que talvez isso não tenha acontecido, mas que essa foi uma maneira que Martinho Lutero teve de convencer o pai dele a que ele largasse o direito e começasse então a ser um monge. Mas sendo verdade ou não, sendo metade verdade ou não, o fato é que ele larga o direito e ele vai então para um mosteiro agostiniano. E foi nesse lugar que ele conseguiu ter um contato maior com as escrituras, né? Então, desde sempre ele tinha essa angústia, ele tinha essa luta. E a gente fala sobre essa angústia e pode parecer que seja uma coisa simples, uma coisa pequena, mas não. Martinho Lutero ele chega a dizer que as lutas que ele travava de noite eram muito maior do que qualquer outra luta que ele poderia travar de dia. Então ele sentia uma angústia muito forte quando chegava a noite. As noites para ele eram noites de pavor, porque ele se deparava ali com medos, com angústias, com sentimentos de culpa de não estar conseguindo cumprir o que ele achava que tinha que cumprir diante de Deus para ser salvo, para ser justificado, né? Então foi ali naquele mosteiro que ele começou a ter contato com as escrituras. Uma curiosidade é que naquela época as pessoas, na maioria, não entendiam que a Bíblia era um livro grande, né? Algumas pessoas acreditavam que a Bíblia era apenas aqueles pequenos textos que os sacerdotes liam nas missas, né? Então Martinho Lutero ele também tinha pouco contato com as escrituras, ele conhecia aquilo que se era permitido conhecer, mas quando ele entra no mosteiro, ele começa então a ter contato com as escrituras e ele começa a buscar cada vez mais o intuito de tentar livrar aquele sentimento que ele tinha. E no decorrer de ele estudar a palavra, ele começa
começa a perceber o quanto a igreja estava errada do jeito que estava fazendo, o quanto havia uma fala de um Deus de uma forma errada, o quanto era colocado fardos em cima de pessoas que não era necessário colocar. Ele se depara então com um texto que fala que o justo viverá pela fé, e aquilo traz a ele um alívio, e cada vez mais ele busca entender o que as escrituras dizem. E é desse estudo. É lógico que muita coisa aconteceu nisso, não foi simplesmente ele está no mosteiro e daqui a pouco está colocando as 95 teses, mas ele se torna professor, ele se torna primeiro monge, ele faz a sua primeira missa, ele se torna ali, um representante, ele vai até Roma, e quando ele vai a Roma, ele pensa que iria encontrar Roma de uma forma linda, de uma forma pura, e ele se depara com uma Roma corrompida, e cada vez mais ele tinha um desejo de entender e de escrever sobre aquilo que estava acontecendo e sobre aquilo que as escrituras estavam mostrando que a igreja estava fazendo ao contrário. E foi aí então que ele escreve as 95 teses, e dia 31 de outubro de 1517 ele coloca então as 95 teses fixadas. E após isso começa a acontecer outras coisas. Após ele colocar as 95 teses, ele é convidado a se retratar. Na realidade, em 1518, se eu não estou enganado, ele é convidado para ir até Roma, para explicar as 95 teses, porque começou a ter muitos comentários a respeito disso, e a igreja começou a ficar muito preocupada. Então a igreja convida Martinho Lutero para ir até Roma, para sair da Alemanha e ir até Roma para explicar as suas 95 teses. E os seus amigos, eles falam para que Martinho Lutero não vá, porque eles lembram que pré-reformadores, pessoas antes de Martinho Lutero, que estavam se levantando contra a igreja, se levantando contra não a igreja, mas contra o que a igreja praticava e o que a igreja ensinava, tinham sido mortos em Roma. Então os amigos dizem para ele não sair da Alemanha, para que ele ficasse na Alemanha e não saísse do país, mas que convidasse essas pessoas que queriam ouvir para vir até a Alemanha. E é isso que ele faz. Ele convida as pessoas para ir para a Alemanha. E nesse tempo ele fala, ele explica as suas 95 teses, explica aquilo que ele tinha entendido das escrituras e o que de fato as escrituras diziam. Mas não foi suficiente. Eles pedem para que Martinho Lutero se retrate. E Martinho Lutero, ele não faz isso. Aí acontecem algumas outras coisas paralelas a isso, e ele tem um tempo onde ele não sofre uma pressão para se retratar. E depois o império também pede para que ele se retrate, e ele não faz isso. E agora não só ele seria expulso da igreja, mas ele estava sendo, quando ele diz que não iria se retratar, ele estava sendo banido do Sacro Império Romano da nação germânica. Em outras palavras, ele estava sendo deportado. E agora as pessoas que o ajudassem seriam considerados criminosos. E aquele que conseguisse o matar seria aclamado pela igreja. Então qualquer pessoa que desse comida, que desse abrigo para Martinho Lutero estaria sendo considerado um criminoso. E quando essa deportação estava em aberto, quando estava acontecendo isso, Martinho Lutero, quando saía de uma cidade para outra, ele foi sequestrado. Mas esse sequestro acabou sendo, era bom para Martinho Lutero, Foi feito por Frederico III, que levou ele para o seu palácio e deixou ele ali protegido aos cuidados dele, Então foi nesse momento que ele que ele consegue traduzir junto com outras pessoas a Bíblia para o alemão, Que era um sonho que Lutero tinha de conseguir ver os alemães lendo a Bíblia no seu próprio idioma. E aí foi nesse tempo, em 12 anos, que ele consegue fazer isso junto com outras pessoas. Sobre a morte dele, nós temos algumas pessoas que dizem que é de causas naturais, enquanto outros estudiosos dizem que talvez não tenha sido assim, mas o fato é que ele começou ali esse movimento. Eu não sei se seria certo nós dizermos que a reforma começou ali, porque a realidade é que a gente já falou em algum momento desse vídeo aqui que antes dele houveram outros homens que estavam falando contra a prática e a doutrina da igreja.
Por exemplo, uns 100 anos antes das 95 teses serem fixadas, houve um homem chamado John Hus, né? Não sei a pronúncia certa, se é John Hus ou John Hus, mas houve esse homem que também, e não só ele como outros, né? Mas ele em especial é um pouco mais famoso por causa da frase que ele faz. Né, quando ele estava sendo morto, ele foi morto em uma fogueira, e quando ele estava sendo morto, ele fala uma frase. O nome dele, né, H-U-S, ele significaria ganso, ele tem esse significado, né? Então ele fala assim, que naquele momento eles estavam matando um ganso, mas que daqui a 100 anos haveria um cisne que eles não conseguiriam calar. Né? E aí algumas pessoas fazem essa ligação, é lógico, com Martinho Lutero, porque foi exatamente 102 anos depois que ele fala essa frase que Martinho Lutero coloca as 95 teses na porta da igreja. Né? Então há essa referência, mas o fato é que antes de Martinho Lutero, pessoas já se levantavam contra aquilo que estava sendo feito errado. E depois de Martinho Lutero, ou junto também, contemporâneos com Martinho Lutero, porque, por exemplo, João Calvino é contemporâneo com Martinho Lutero, né? E começou também um movimento. Após Martinho Lutero, houveram outras gerações de reformadores, onde teve depois a igreja com a contra-reforma, e houve pessoas ali que se posicionaram contra a contra-reforma, né? E até hoje nós temos reformadores. Uma das coisas que eu estava escutando em algum lugar, eu não sei se eu li ou se eu ouvi, mas enquanto eu estudava para fazer esse vídeo, passou por mim, de alguma maneira, um significado da reforma. O que significa reforma? Um dos significados da reforma é colocar de volta a forma, da palavra mesmo, reforma, colocar de volta a forma. E por que é necessário uma reforma? Porque houve uma deforma. E por que houve uma deforma? Porque tinha uma forma. Então existe uma forma do cristianismo, existe uma forma da igreja agir, existe uma forma de conseguir a salvação. E quando existe uma deforma desta forma, é necessário uma reforma. Então só é necessário uma reforma porque teve uma forma. E essa forma foi deformada. Né? Então houve uma reforma naquela época porque havia uma deforma. E hoje ainda continuam pessoas se levantando contra deformas, porque existe sim uma forma. E essa geração próxima que foi uma próxima geração, a segunda geração dos reformadores, que foi ali contra a reforma, né, eles que sintetizaram as 5 solas. Então as 5 solas, ela não é da época lá de Martinho Lutero. Martinho Lutero não falou sobre as 5 solas. Quando começou a contra-reforma, havia uma necessidade de sintetizar tudo o que significava a reforma. Não poderia ser sempre citado as 95 teses ou ser falado muitas vezes de uma forma em demasia sobre aquilo ali. Mas eles precisavam sintetizar para dar uma melhor resposta e para poder anunciar de uma forma mais fácil e mais rápida o que significava a reforma. E foi aí nessa próxima geração que as 5 solas apareceram. Esse slogan da reforma, 5 solas. Somente a Escritura, somente a graça, somente Cristo, somente a fé e somente glória a Deus. Uma das maneiras que eu gosto de escutar, né, e também de falar sobre isso é que a pergunta era: como pode o homem se justificar? Como pode o homem se salvar? Porque as 5 solas, ela tem muito a ver com a salvação, ela é voltada a uma questão de soteriologia, né? E aí a pergunta é: como que o homem pode se justificar? Como que o homem pode tirar esse sentimento de culpa? Como que o homem pode se livrar disso? Como que o homem pode ser limpo e pode ter comunhão com Deus? E a resposta já se encontra nas Escrituras. E as Escrituras ensinam que é somente em Cristo, somente pela graça, somente pela fé, e tudo isso para a glória de Deus. E agora eu queria falar rapidamente sobre cada uma dessas solas. Sola Escritura, ou somente a Escritura. A gente já falou aqui que naquela época havia algumas doutrinas da igreja que estavam totalmente errôneas. Havia
um peso sobre o povo. Uma das coisas que estava acontecendo era a questão das penitências e das indulgências, né? Era colocado algumas maneiras do povo pagar pelos seus pecados, né? Eles conseguiam diminuir o seu tempo no purgatório ou então pagar por alguns dos seus pecados. Então eram colocadas ali penitências, peregrinações que eles deviam fazer para que o tempo deles no purgatório diminuísse ou para que algum pecado fosse anulado, fosse pago, né? E não apenas a questão das penitências, como também das indulgências. Começaram a ser cobradas e ser pagos com dinheiro para que houvesse construções. Eles utilizavam isso para que o povo pagasse. E aí eles diminuíam e diziam que algum tempo do purgatório seria menor, ou então que os seus pecados estavam sendo perdoados. Além disso, pagavam pelo pecado não apenas deles, mas de pessoas que já tinham morrido. Então havia inúmeras doutrinas, inúmeros pesos que eram colocados sobre o povo de uma forma totalmente errada. E aí aparece então a reforma, né, anunciando que é somente a Escritura. A Escritura é a nossa única regra de fé e prática. É na Escritura que nós encontramos como as respostas para as perguntas da justificação. É nas Escrituras e somente na Escritura que nós temos a resposta. Então, havia ali a palavra do Papa, a palavra dos sacerdotes, a palavra da tradição, as interpretações errôneas, e tudo isso tinha um peso igual ou maior das Escrituras. E aí a reforma está dizendo, não, isso está errado. E quando nós estamos dizendo isso, quando é falado sobre sola Escritura, não está sendo dito que nós não podemos levar em consideração a tradição da igreja, que nós não podemos levar em consideração outros estudos, outros livros que nós usamos como fontes. Eu mesmo, quando estudo a palavra, eu utilizo comentários bíblicos de autores brasileiros, de autores não brasileiros, de pessoas atuais como de pessoas antigas, e não está falando sobre isso. Não é algo contra você ouvir pastores e mestres, porque pessoas foram chamadas para ensinar. Há pessoas que ficam anos estudando hebraico, anos estudando grego, para que nós possamos ter uma exegese correta das Escrituras. O que é falado aqui é que nenhum poder há numa interpretação que não tenha respaldo bíblico. Nenhum poder há e nenhum livro pode ser usado como fonte para uma interpretação se não houver ali uma base, um alicerce nas Escrituras. Nenhuma palavra de um homem pode ser maior do que o que a Escritura diz. A igreja só tem poder se ela está embasada nas Escrituras. Uma palavra só tem poder se ela está embasada nas Escrituras. Não é numa interpretação de uma pessoa, não é numa palavra de um papa. O poder não está nisso. Enquanto muitas pessoas ali tinham a última palavra, Martinho Lutero veio dizendo, não, a Escritura tem a última palavra. Não é a igreja que tem a última palavra, não é o sacerdote que tem a última palavra, não é o Papa que tem a última palavra. A última palavra é a Escritura, porque é ela que foi inspirada por Deus. O próprio Paulo já dizia para a igreja de Gálatas, já dizia na carta de Gálatas que se algo houvesse diferente daquilo que tinha sido pregado, que fosse considerado anátema. E ele fala que ele coloca ali a questão dos apóstolos, se nós falarmos outra coisa, e até mesmo se anjos falarem outra coisa, que seja considerado anátema, porque já havia uma forma. E eu salvei aqui, eu escrevi uma frase de Martinho Lutero. Quando o Império, a gente já falou isso, que ele teve alguns pedidos para que ele se retratasse. E um dos pedidos que ele recebeu foi do Império. E quando ele recebeu esse pedido do Império para que ele se retratasse, ele deu uma resposta que ficou muito famosa. E eu queria ler para vocês. Ele diz assim: a não ser que eu seja convencido pelo testemunho da Escritura, ou por clara razão, pois não confio nem no Papa, nem em concílios isoladamente, visto que se sabe muito bem que eles têm errado e se contraditado muitas vezes. Estou preso às Escrituras que citei e a minha consciência é cativa da palavra de Deus.
Não posso retratar-me e não me retratarei de coisa alguma, uma vez que não é seguro nem correto ir contra a consciência. Não posso agir de outra forma. Aqui estou. Deus me ajude. Amém. Essa foi a resposta que ele deu quando o império pede para que ele se retrate. Eu não posso ir contra as escrituras, eu não posso ir contra a consciência. Eu só posso me retratar se você me mostrar pelas escrituras que eu estou errado. Se você me disser pelas escrituras e me provar pelas palavras de Deus que eu estou errado, então eu posso me retratar. Mas ao contrário disso, eu não posso ir contra a minha consciência. Porque se eu fizer isso, eu estou indo contra a minha própria consciência. Isso é o que eu decido. Ele estava decidido que ele só poderia ir contra aquilo que ele falou, se a palavra dissesse isso a ele. Porque foi a palavra que mostrou a ele o que ele estava falando. Então, havia uma convicção de que ele só poderia ir a favor da igreja, a favor do império e contra o que ele falou, se a palavra de Deus concordasse com isso. Então, nós precisamos sim ter pessoas, nós precisamos sim ter livros como fontes, há pessoas, como eu falei, que estudam, né, o original para que nós possamos ter uma exegese correta. Mas a última palavra precisa ser a palavra de Deus. Ela precisa ser sim o único fim, o lugar onde nos dá autoridade para aquilo que nós fazemos e pensamos. Sola fide, somente a fé. Nós falamos aqui sobre um texto, né, que Martinho Lutero leu e aliviou a sua alma. E eu gosto muito de uma frase que talvez você já tenha lido em alguma arte agora nessa época da Reforma, que fala assim, que quando tudo parecia perdido, um jovem leu à luz de velas, o justo viverá pela fé. Romanos capítulo 1, versículo 17. Martinho Lutero, ele leu isso e ele entendeu que não era pelas obras, que o meio não era as obras, o meio era a fé. A fé é um instrumento para a salvação. É um instrumento. Eu gosto muito da maneira que o reverendo Hernandes Dias Lopes fala sobre isso, que ele diz que seria como um mendigo sentado na estrada, né, e um rei está passando. O mendigo estende a mão para receber um presente do rei. E a mão dele é a fé. Ele levanta a mão para receber. É um meio de receber o presente de um rei. Nós não merecíamos, mas esse rei está nos dando um presente. E aonde nós temos colocado a nossa fé? A pergunta é aí. Aonde nós temos colocado a nossa fé? A fé, ela tem sido colocada em penitências? Em indulgências? Ou ela tem sido colocada em Cristo? Solos Cristo. Somente Cristo. Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. Não há necessidade de mais nenhum outro. E não é só que não há necessidade de mais nenhum outro. É que nenhum outro poderia ser. Somente Cristo poderia ser e é o mediador entre Deus e o homem. É o único que poderia fazer essa conexão. Cristo é o suficiente. Ele mesmo diz em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, a gente também vê que apenas um Deus e um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Apenas Cristo pode ligar o homem a Deus. É apenas através do sangue de Jesus que nós conseguimos ter comunhão com Deus. Sabe, um dos textos que eu gosto muito de usar, e quando nós estudávamos Atos, nós falamos sobre, a respeito do Concílio de Jerusalém. Quando alguns judeus chegaram para os gentios e disseram que para que eles fossem salvos, eles precisavam se circuncidar. Falaram que eles precisavam ser circuncidados para que eles fossem salvos. E aí Paulo, ele se indigna com aquilo e ele vai para Jerusalém e é feito ali um concílio a respeito disso. E eles começam a falar sobre é necessário ou não a circuncisão para os gentios. E quando a gente lê esse texto, pode parecer algo pequeno ou algo rápido de se resolver, ou talvez alguma coisa que tenha tido
pouca conversa sobre, mas o fato é que havia uma cultura de séculos e séculos sobre a circuncisão. Havia uma cultura de que o povo escolhido de Deus precisava se circuncidar, mas havia também um Cristo para todos e um Cristo suficiente. E quando eles fazem esse concílio, a gente pode pensar que era apenas uma decisão sobre a circuncisão, mas não era. Era uma decisão sobre o quão puro o evangelho seria a partir dali. Porque se eles estivessem dizendo que se eles concordassem que era necessário uma circuncisão, eles estariam dizendo que, primeiro, que eles estavam numa seita judaica, que era necessário primeiro você se tornar um judeu, para depois você ser salvo. E a outra coisa que eles estariam falando é que Cristo, o sacrifício de Jesus, não era suficiente. Ou seja, Cristo morreu pelos gentios, mas não foi suficiente. É necessário também a circuncisão. Em outras palavras, eles estariam falando, Jesus é 50% e os outros 50% é aquilo que tu faz. Os outros 50% é a circuncisão. E hoje talvez o nosso questionamento não seja sobre a circuncisão, mas talvez nós estamos colocando Deus como uma porcentagem para a salvação. Talvez nós estejamos pensando que as nossas obras fazem 50% e Cristo faz 50%. Mas não é isso. Cristo é o suficiente. E as nossas boas obras não podem tirar os olhos de Jesus. Jesus é o mediador. Jesus, é em Jesus que nós temos a salvação. É por causa do sangue dele. É por causa do sacrifício dele. E apenas, somente em Cristo. Não no homem, não no meu braço, não nas minhas boas obras. É somente em Cristo. E aí nós vamos para o sola gratia. Somente a graça. Sabe, nós falamos sobre boas obras agora há pouco, quando estávamos falando sobre somente Cristo. Em Efésios capítulo 2 fala assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Vou ler de novo. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. É pela graça e não pelas obras. A verdade é que nós somos corrompidos e que nós não merecíamos ser salvos. E nós não conseguiríamos nos salvar se não fosse por Cristo, se não fosse pela graça. Não é por méritos, mas é ao contrário disso. A graça, ela é ao contrário de méritos. Ela não é pelo meu mérito. É Deus que dá a salvação do início ao fim. Se nós continuarmos lendo Efésios, nós vamos ver que nós somos salvos para as boas obras, para elas, mas não por elas. Não é as boas obras que me santificam, não é as boas obras que me fazem chegar a Deus, é pela graça. Eu não merecia, eu não conseguiria me salvar, por mais que eu andasse o mais correto que eu pudesse andar. Até a lei, nós vemos que ela foi para mostrar o quanto o homem não poderia cumprir. Ela é para mostrar que somente em Deus, é somente em Deus que nós conseguimos isso. É somente pela graça. Ele deu a salvação de início ao fim. É somente pela graça. Nós não somos salvos pelos nossos méritos. Nós somos salvos apesar dos nossos deméritos. Ninguém poderia pagar o que Cristo pagou. Ninguém poderia fazer o que Ele fez. Ninguém era digno para fazer. E é a graça, é pela graça e somente pela graça. E por último, só lhe deu glória, somente a Deus glória. Quando nós entendemos que a salvação é dada do início ao fim por Ele, nós só temos uma resposta: glorificá-lo. É somente a Ele a glória, somente a Ele e a ninguém mais. É somente a Ele toda a glória. Romanos capítulo 11, versículo 36 diz: porque dele e por Ele, e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. 1 Coríntios capítulo 10, 31. Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E eu quero terminar
repetindo o que eu falei no início, quando eu comecei a falar das 5 solas. Quando nós temos uma pergunta: como pode um homem se justificar? Como pode o homem ser justificado? Nós temos a resposta para essa pergunta, que a resposta dela está nas Escrituras. E que as Escrituras ensinam somente nas Escrituras. E que as Escrituras ensinam que é somente em Cristo. Somente pela fé. Somente pela graça. E para a glória de Deus. Que esse vídeo possa ter abençoado a sua vida e que nós possamos de fato ser reformadores também nesse tempo. Que aonde nós olharmos uma deforma, nós possamos mostrar a forma. E que amanhã, quando nós lembrarmos dessa data, não seja apenas uma lembrança de algo na história, mas seja uma lembrança dos alicerces da igreja. Deus abençoe você.